Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live da Top 3 Organização e é com muita alegria que estamos hoje. Oi, Carolzinha, tudo jóia? Seja bem-vinda, sejam muito bem-vindos. Francisco, enfim. Ai, querida, tudo jóia? Carol vai botar uma musicazinha para poder alegrar nossa noite, para movimentar. Hoje, quinta-feira, aqui em Fortaleza, dia de caranguejo, dia de cervejinha, mas como a gente está na pandemia, né? Então a gente fica aqui só na musiquinha que a Carol vai já colocar. E hoje o tema é muito bacana. E é exatamente home office. Como simplificar. Guardando a Carol para a gente iniciar nossas emoções da noite. Quero ver qual foi a música. Qual é a música, Carol? Eugênia, querida. Obrigada pelo carinho. Saudades também. Deolinda. Saudades. Carol hoje está romântica com essa música. Light. Beleza? E é com muita alegria, meninas, que vamos iniciar. Temos bastante novidades agora no começo de setembro. Lembrando que essa live vai ficar gravada no YouTube da Carol. Música linda, a Eugênia está dizendo aí. Carol tem bom gosto. Vai ficar gravada também no Instagram, para quem não pôde assistir. Música de qualidade, né, Carol? Espera nossas queridas. Boa noite, gente. Aproveitar que eu tô falando aqui, deixar um pouquinho da música ainda, deixa eu baixar aqui o volume. Vamos animar, terça-feira, dia de caranguejo. Quinta-feira, né? Quinta-feira, dia de caranguejo, dia de caldo, dia de chá. E dia de água também. Pois é, vamos celebrar, vamos organizar, né? Toda terça e toda quinta a gente está por aqui, sempre com um tema diferente, para trazer para vocês mais informação, mais organização. Tem umas 2 perguntinhas aqui comigo, mas se alguém tem mais dúvida de como organizar o home office, como organizar os documentos, como organizar esse espaço da casa, é só falar com a gente, coloca aqui nos comentários que a gente responde. Bacana, show de bola. E hoje a gente está retornando às lives, temas com pessoas pedindo, né? E hoje esse tema especificamente, mas eu queria antes, Carol, temos 2 pessoas na sala, querida Eugênia, e para você se apresentar, todo mundo lhe conhece, todo mundo me conhece, enfim. Mas aí fica aí gravada na live, né? Quem é você? Gratidão aí pelo convite. Oi, gente, eu sou a Carolina Lopes, a Carol Organizer de Natal. E junto com a Fábia, assim como ela, na verdade, também trabalho com organização, só que faz 8 anos, né, aqui em Natal. Trabalho essencialmente com organização dos ambientes residenciais e também com mudanças aqui. E nesse período de confinamento a gente tem feito bastante trabalhos online, né? Tem oferecido algumas consultorias específicas para alguns ambientes da casa. E também a gente tem feito alguns cursos, né? Começou agora recente o curso de formação para profissionais, né? Como nós, organizers, para atuar. E a gente está voltando essa semana, a novidade que está aí aparecendo é que a gente está voltando com os temas para a organização dos ambientes residenciais. Então, para você organizar seu closet, organizar sua cozinha, organizar os documentos, para organizar a área de serviço. A partir da semana que vem a gente já vai ter uma surpresa aí, uma aula, mega aula, né? Que a gente está chamando de aulão, aberta para todo mundo. E aí a gente vai abrir para quem quiser fazer inscrição no curso, com as aulas gravadas, com os bônus, com material de apoio, né? Com listas, com rotinas, com um e-book, enfim, para que vocês possam conseguir fazer essa organização. Show de bola, Carol. Obrigada aí pela sua apresentação. E para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Estamos aqui, quem não me conhece, eu sou a Fábia aqui de Fortaleza, Fábia Vieira, e trabalho com organização há alguns anos. É uma grande alegria estar nessa parceria, a gente realizando cursos online. A gente está na sequência aí do Personal Organizer. E como você bem falou, né, Carol?
No mês de setembro vai ter muitas novidades, há um aulão e depois vai ter uns módulos bem bacanas para quem desejar. Então é isso. Vamos seguir com a nossa live, né? Que o tema hoje é home office. E aí, Carol, eu queria perguntar para você o seguinte: você acha que hoje tem muitas pessoas trabalhando no home office nesse momento? Bastante, Fábio. Eu posso falar por mim, né? A gente já faz isso, eu e você, como prestadores de serviço, como autônomos, né? A maioria de nós ou tinha, né, um coworking, ou tinha um escritório de apoio, né? Ou usava um espaço de casa, seja de escritório, seja uma mesa dentro do quarto para trabalhar. E eu acho que agora com essa situação do confinamento, isso cresceu de uma forma assim assustadora. Existe uma demanda para que as pessoas continuem trabalhando nos escritórios, em viagens até e atendendo o público, mas eu acredito que boa parte dessa demanda, né, foi trazida para dentro de casa, assim como as crianças, né, estão estudando em casa, muitas pessoas puderam fazer esse investimento, né, de voltar para casa e começar a trabalhar. E isso requer, de certa forma, um mínimo de organização, uma rotina organizada, um espaço organizado, requer também uma compreensão das pessoas que estão em casa, de que é necessário, né, cumprir essa rotina, né, cumprir esses horários, ajudar essa pessoa que está ali, entender que ela está ali fazendo um trabalho, enfim. Eu acho que cresceu bastante, sim, Fábio. A gente até leu umas matérias, né, antes dos cursos que a gente Isso. tem dado, né, a gente teve várias matérias que as pessoas têm, de fato, uns 60% têm vindo para casa trabalhar e que essa possibilidade, assim, existe essa demanda das pessoas ficarem trabalhando mesmo com a volta, né, à normalidade, entre aspas, né, a permissão das pessoas voltarem a trabalhar, voltarem a atender, muitas pessoas vão acabar ainda ficando em casa, porque isso de fato é uma solução que deixa a pessoa com um pouquinho mais de qualidade de vida, gasta um pouco menos, né, da empresa, não Isso. tem que ficar deslocamento de horário, você também tem nessa mesma matéria que a gente lê, eu tinha até uma pessoa falando que as pessoas começam a ter uma qualidade de vida até na alimentação, porque elas não têm que comer fora de casa, elas vão comer em casa, elas vão ter um contato direto com os filhos, com a família, elas podem também meio que organizar os horários, né, mas pessoas que tinham que cumprir um horário das 8 às 18, talvez pudessem começar a trabalhar 11 da manhã e terminar a trabalhar 8 da noite, ou trabalhar à tarde e à noite, para poder usar um momento mais calmo, né, com menos barulho. Então, assim, isso permite uma infinidade de soluções que a gente até então não tinha visto, né? A gente fala que é ruim ter tido esse confinamento, ter tido esse distanciamento social, né, essa questão do isolamento, mas eu acho que tem muitas coisas boas. E tem crescido, assim, falando para os profissionais de organização, essa demanda também, porque muitas pessoas agora estão querendo organizar, criar esse espaço que não existia, né? E aí precisam da organização para fazer isso, Fábio. Bacana. E reiterando o que você está colocando, agregando, é interessante. Hoje eu precisei ligar para um cartão de crédito, porque a minha fatura não chegou via e-mail. E quando eu liguei, e aí foi muito claro, foi muito interessante, porque quando o atendente, né, passa pelo atendente, os robozinhos, era nitidamente o choro de uma criança, talvez estivesse ali a poucos metros, né, da casa onde ele estava. E assim, e para as empresas, e esse novo normal que nós estamos vivendo já há 5 meses, mudou essa rotina, como você bem colocou, e nos leva a reflexões. Nós que somos personagens organizers, nosso trabalho era essencialmente offline, claro, com alguns cursos, mas é um negócio offline, mas que hoje precisamos estar cada vez mais presentes no online. E com certeza outras atividades, outras profissões, as pessoas estão se reinventando e é um espaço da casa que ele precisa ser muito bem organizado, otimizado, porque pode ser um cantinho. Eu, por exemplo, estou no cantinho. Oi, Fatinha, seja bem-vinda, meu amor. Hoje eu estou aqui, eu criei um espaço na minha área de serviço. Olha só, no final do apartamento, né, eu estou mais ou menos em 4 metros quadrados e tudo certo. Agora, realmente, Carol, eu gostaria de entender com você, que é profissional, né, dessa área, a gente já falou, é uma tendência do presente e do futuro. E como é que a gente organiza esse espaço? As pessoas têm dúvidas, as pessoas. O que é mais
que as pessoas buscam mais, né, na nossa atividade? Essa organização é desafiante, é fácil? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Para a maioria das pessoas não é fácil, sabe, Fábio? Porque envolve uma coisa chamada papel. Normalmente fica no escritório, né? Uma coisa que eu tô até com o meu papel aqui anotando algumas coisas para não esquecer, mas envolve isso e as pessoas têm medo de se desfazer de alguns papéis, tem algum tipo de receio. Mas não só isso, às vezes eu acho que a pessoa se preocupa em ter muita coisa, assim, tipo, eu preciso ter um backup do backup, uma reserva da reserva, aí tem 3 tesouras, tem 2 grampeadores, sabe? Como se fosse uma loja de produtos. Não é bem assim que acontece. Você precisa ter um kit mínimo, né? Até tem um aqui, ó, para mostrar para vocês. Um pequeno organizador, tá? Um porta-canetas, que podia ser uma caneca, que Uhum. podia ser outra coisa, sabe? Que você podia aproveitar da sua casa. E aí você faz um pequeno organizador e você pode ter um kit de material aqui. Você pode ter uma régua, você pode ter uma tesoura, que é o que eu tenho aqui. Você pode ter um marca-texto, você pode ter canetas coloridas. Você pode ter uma caneta, que para mim eu acho o máximo, porque eu tenho várias cores numa só. Esse é bem anos 90, assim, da minha infância, mas da Papermate, mas você precisa ter um kit. Você pode até ter um outro pequenininho, um pires para colocar, sei lá, clipes, para colocar borracha, apontador, para botar o lápis, mas você não precisa mais do que isso, gente. Uma cola de bastão, até tá aqui minha cola. Minha cola de bastão, ou uma cola, você não precisa ter muita coisa. Você pode ter eu tenho mais material por causa do meu filho. Então você tem uma caixa ou uma gaveta com outros materiais, com aquelas coleções de hidrocor, com aquelas coleções de lápis de cor, de giz de cera. Mas se você for pensar bem, você não precisa ter muita coisa. Mas as pessoas costumam ter muitas coisas, né? Principalmente quem gosta de fazer lettering, que é aquela, né, que faz a produção Uhum. daquelas letras bonitas, ou quem gosta de fazer pintura, o artesanato, e aí tem várias opções. Mas o que que isso tem a ver com o espaço do escritório? Porque as coisas vão parar lá, né? Às vezes vai parar lá livros, vai parar lá fotos, vai parar lá, sei lá, revistas, projetos, encadernações, a apostila da faculdade, desenho do filho do primeiro ano do jardim, aqueles desenhos bem grandão, sabe? De A3 que a gente encontra, né? Aquele grandão. Enfim, então tem tudo junto e misturado. E às vezes está tudo junto e misturado no mesmo espaço, que é o tido escritório, ou às vezes está tudo junto e espalhado pela casa, né? Tipo, os documentos estão num lugar, os papéis estão no, né? Os papéis diversos da casa estão no outro, os livros estão na sala, e aí você se perde, meio que tem que sair catando as coisas para poder trabalhar. O certo seria que você de fato tivesse uma mesa livre, um espaço livre para você poder pensar, para você poder focar no trabalho, um espaço tranquilo, que é uma outra coisa que eu falo. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com relação a esse conforto desse espaço. Eu vou ter paz para trabalhar, eu vou ter comunicação, né? Eu vou ter como ligar, eu vou ter internet, eu vou ter conforto de temperatura, né? Vai estar quente ou vai estar frio, vou ter conforto de iluminação para poder ler, para poder trabalhar. Vou ter conforto de ergonomia para ter uma mesa numa boa altura. Então, eu tenho que começar a me preocupar e a pensar sobre isso. Assim, antes até de fazer esse planejamento. E como tem muita gente procurando um novo espaço, é legal a gente assim, pensar, existe um espaço que eu posso tornar específico para o meu home office? Se existir, às vezes é o quarto da bagunça, é um quarto de empregada, é um espacinho que tem na sala que está jogado. Então, eu tenho que começar a investir e planejar esse espaço. Eu posso fazer essa transformação e transformar aquele espaço que está vazio, que está desocupado, que está não sendo usado, não útil, em um espaço útil. Mas para isso eu tenho que me preocupar com esses aspectos. Verificar se eu tenho uma mesa, se eu tenho mobiliário que vai me ajudar, porque aí você também tem que se fazer outras perguntas. Para eu trabalhar, o que eu preciso? Né? Não só os materiais que eu vou usar, mas eu preciso de quê? Eu preciso dos meus documentos próximos de mim, preciso dos meus projetos próximos de mim, das minhas pastas, eu preciso dos meus livros para consultar, eu preciso de todos esses materiais, eu trabalho com artesanato, eu preciso desse meu artesanato próximo de mim, eu preciso dessa mesa de desenho, se eu sou um desenhista, né? Eu preciso de uma iluminação especial, então eu começo a fazer várias perguntas para poder adequar aquele novo espaço ou aquele antigo espaço para tornar ele bem mais fácil de eu conseguir trabalhar.
E a partir daí você vai começar a mexer nas coisas, né? No que já tem. Realmente, eu vou precisar de tudo isso que a Carol falou. Então, eu tenho que separar os documentos, eu tenho que colocar ele próximo de mim. Eu posso usar um revisteiro, que é esse daqui que tá aqui, ó. Eu posso usar uma caixa, eu posso usar uma gaveta daquelas fundas, sabe? Que dá para colocar até aquelas pastas penduradas. Eu posso usar uma caixa, eu até trouxe uma caixa aqui, uma caixa organizadora para colocar esses itens, sabe? Eu posso instalar uma prateleira, que não é o que eu tenho aqui, mas eu posso instalar uma prateleira aqui do lado da minha mesa para poder colocar esse material que eu estou precisando usar. Enfim, eu tenho que começar a pensar em estratégias para poder facilitar, dar praticidade, para não ficar perdendo tempo na hora que eu sento no meu lugar de trabalho para trabalhar, né, Fábia? Perfeito, Carol. E você, a sua fala é muito interessante, porque assim, nós que estamos estamos nos ambientes, nos espaços e nos mobiliários, é muito importante o planejamento. E para nós, usuários, né, desses ambientes, o que você colocou é perfeito, porque assim, eu tenho que fazer uma análise, porque as pessoas, nós ocidentais, nós temos uma mania incrível de querer ter muitas coisas. Eu acho que os excessos, esses acúmulos e a falta desse olhar mais apurado, eu preciso de 10 canetas, eu preciso de 3 tesouras. Eu acho que é começar a analisar dentro de uma nova consciência que essa quarentena nos trouxe, para dizer assim, eu preciso de muito pouco. E esse espaço, às vezes ele é grande, mas às vezes ele é mínimo. O que é que eu preciso? Eu estou compartilhando com os membros da minha família e muitas vezes eu preciso ensinar para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, ter uma unidade e centralizado, tipo assim, que o ambiente é de todos, porque é muito fácil, e aí eu fico muito reflexiva, no sentido que, assim, as famílias têm que se reeducar, as pessoas têm que fazer as tarefas, têm que compartilhar, porque deixando só para uma pessoa, para a mãe ou para o pai, não sei, fica complicado. Então, os filhos então, a mãe tem maior carinho para que ela possa. Você estava me ouvindo, Carol? Porque você estava processando. Ah, tá. Você também, mas enfim, pode continuar, Fábia. Tá. Eu estou dando exemplo do que você falou. Eu estou fazendo agora um apartamento que tem uma filha. A minha cliente tem uma filha pequena e ela queria. E ela brinca. Ela tem um ateliêzinho de pintura. E esse ateliê ficava numa sala de televisão e estava muito bagunçadinho. E aí, uma das alternativas que eu coloquei foi o seguinte: não tinha armários para colocar os pincéis, os lápis, as folhas e todo o material que ela usava no ateliê. No E aí, ateliê. qual foi a solução que eu coloquei? Sabe aquelas fruteiras de 4 bandejas? Aham, Uhum. legal. Uma Então, caixa. Você criou legal, várias assim, caixas. aham. Legal. Então, o que foi que a gente fez? Nós compramos 4 cestas de 4 bandejas e aí ficou totalmente adequado e compramos alguns acessórios para colocar cestinhas, para colocar materiais pequenos. Gente, então ficou tudo lá. E a preocupação minha depois era assim, cliente, ela precisa de uma mesa que ela vai pintar para ela não ficar no chão, porque a mesa dela é pequenininha, é de plástico. Então, ela precisa de uma mesa maior. E o marceneiro pode fazer isso tranquilamente. Então, são essas ideias que, às vezes, o investimento não é tão alto para que tenha estrutura para que eu possa manter. Porque o mais desafiante, Carol, é exatamente a manutenção. E as pessoas não podem procrastinar. Elas têm que realmente ter uma disciplina para que esse espaço seja adequado e seja funcional na hora que Funcional. ela precisar.
Então, É. é por E aí. assim, as pessoas também assim esquecem que nem tudo precisa estar perto, principalmente quando a gente fala de documentos, sabe, Fábio? No escritório, que é um lugar que também a gente guarda outras coisas, eu não preciso ter tudo à mão, sabe? Eu posso guardar Sim, uma parte dos meus documentos no maleiro, eu posso guardar numa prateleira mais para cima, numa caixa fechada. Não precisa estar à mostra, né? Como estava o material da menina, nem como está à mostra o meu kit aqui que eu uso todo dia. Não, são coisas que a gente elimina por uso, né? Eu coloco aqui porque eu uso muito, mais próximo de mim, e o que eu uso menos fica mais longe de mim. Mas a gente também tem que lembrar que a gente gasta tempo para organizar hoje, a gente gasta tempo para organizar agora, e depois a gente vai gastar muito menos tempo, porque a gente já sabe onde estão as coisas, então a gente vai só pegar aquele item, aquele papel, aquele material, guardar no lugar sim. que ele estava, ou se a gente, quando for procurar, a gente abre a gaveta e sabe exatamente onde está, não precisa ficar procurando, não precisa ficar testando a caneta, testando a tesoura, porque eu já fiz isso, eu já sei que está funcionando, que o que eu tenho ali é suficiente, sabe? É até uma forma da gente também ter menos, uma forma da gente avaliar o que a gente tem, porque às vezes a gente nem sabe o que a gente tem 3 colas, e tem uma cola que está totalmente dura, porque já faz 2 anos que ela está ali, eu nunca usei, porque eu só usava a outra que estava lá em cima da mesa, e essa estava guardada lá, esquecida, eu gastei dinheiro, ela se estragou, eu vou ter que jogar fora, entendeu? Também a gente acaba vendo os desperdícios das coisas que eu tenho dentro do escritório, sabe? Uma outra coisa, que é aquele incômodo que eu falei das pessoas no início, né? É com relação aos documentos. Os documentos não é exatamente igual a cola, né? Que eu falei, eu pego a cola, eu olho a cola, eu pego a caneta, testo a caneta, eu pego o livro, avalio o livro, já li, não li, serve para mim ou não serve para mim. Não é bem assim que funciona com os documentos. Os documentos, a gente usa uma tabela, usa uma orientação legal para a gente poder saber se ele realmente pode ser descartado ou não. Que tipo de orientação legal? Existem decretos, existem legislações que orientam que tipo de documento a gente pode guardar e por quanto tempo. Principalmente os documentos pessoais, os documentos da casa. E aqueles documentos financeiros que a gente precisa guardar. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, meu RG, meu CPF, meus documentos, os documentos da Carol, os documentos da Fábio, os seus documentos, são coisas que a gente guarda indefinidamente, para sempre. Então, é bom que cada um tenha uma pasta com as suas coisas. Pode ser uma pasta pequenininha, ó, bem fininha, como essa, ó, fininha. Uma para cada membro da família, pode ter um para o cachorro também, com os documentos da pessoa ali. Então, aqueles são os documentos pessoais. Outro tipo de documento, por exemplo, que a gente usa muito são contas pagas. Conta de condomínio, conta de escola, conta de, sei lá, luz, energia, né, ou água. São contas que a gente tem que guardar somente as dos últimos 5 anos. E mesmo assim, se você tiver uma declaração da prestadora de serviço, né, no caso a Coelce, a Caerne, ou qualquer outro prestador de serviço, a escola, o plano de saúde, você pode solicitar uma declaração, às vezes tem online, às vezes você pode pedir para o atendimento ao cliente, e eles vão dar isso para vocês. E aí você pode substituir todas essas documentações, né, todos esses documentos, vamos pensar aí, 12 meses vezes 5 anos, né, um monte de documento, por um documento que você guarda numa pasta, tá? Isso a gente é obrigado, assim como imposto de renda, documentos da casa, documentos do carro e tal. Para a gente não ficar aqui falando de todos os tipos de documentos que existem, eu disponibilizei na minha página, Carol Organizer, você vai lá aqui, vai no link da bio e lá vai ter uma tabela para você baixar. Você pode baixar direto, gratuito, certo? E lá vai ter toda essa orientação dos documentos pessoais, dos documentos financeiros e dos documentos da casa, do carro, dos bens. Tá? E ali tem o porquê, né? Tem a legislação e tem o tempo que a gente precisa guardar. Afinal, a gente tem que guardar um documento que tenha algum tipo de justificativa, né? Aí, outras pessoas já começam a me perguntar, mas Carol, que é uma das perguntas que tem aqui. Ok, Carol, baixei a sua tabela, mas não tem dizendo aqui por quanto tempo que eu tenho que guardar a minha radiografia que eu fiz do meu joelho, nem o exame que eu fiz lá laboratorial. Porque existem outros tipos de documentos que não têm essa legislação, porque são documentos que, de fato, precisam de uma orientação mais específica. Nesse caso, do seu médico, do especialista ou do histórico seu, né? Se é necessário que você guarde esse exame, principalmente, por muito tempo. Mas a orientação que eu posso dar para vocês, no geral, com relação aos exames, né? Principalmente os exames laboratoriais, de sangue, urina, fezes, se... como é que a minha amiga, a bioquímica, né, fala?
Depois de 3 meses, todos os fluidos, né, que estão no seu corpo já se modificaram. Então, não adianta você insistir em guardar os 10 últimos, né, exames que você fez. Você pode guardar o último. E hoje, com a questão de você estar sempre fazendo nessas empresas, né, na mesma empresa, no mesmo laboratório, ele também disponibiliza online para você, disponibiliza o histórico para você. Então, talvez você nem precise guardar todos, nem o último, tá? Mas sempre guarde o último. E preste atenção, por exemplo, se você tem algum tipo de acompanhamento para fazer, que é ligado ao sangue, alguma taxa, ou ligado à urina, aí você tem que fazer esse acompanhamento. Por isso é sempre bom, eu sempre digo, fazer uma consulta ao seu médico, uma consulta ao especialista, para ele te orientar. Então, se você está com dúvida sobre a mamografia, o seu preventivo, pergunta para o ginecologista. Se você fez algum tipo de cirurgia, pergunta para o médico se você tem que guardar ou o que você tem que guardar e por quanto tempo. Meu filho, por exemplo, quebrou o braço. Tem as radiografias, a cirurgia dele. Eu só guardei o laudo final com as 2 chapas de antes e depois, porque foi uma cirurgia que tinha quimio, etc. Mas todo o restante, o medicamento que ele tomou, como que foi, todo o histórico, eu não guardei, só guardei um pouquinho para ter um histórico, né, daquele incidente na vida dele. Mas se eu tive uma luxação no meu tornozelo, eu andei, já estou bem, não tive nenhum tipo de lesão posterior, eu posso jogar e descartar aquele raio-x, aquele exame, né? E aí diminuir um pouco esse volume, essa quantidade de itens que eu tenho. Assim como os exames, existem outros documentos que a gente também precisa avaliar. E aí quem decide, né, Fábia? É o dono do documento, né? A pessoa para quem aquele documento foi feito. Então, se você tem uma caixa de memórias, com a carta de namorado, com a agenda, quem decide o que fica e o que vai é você. Se você tem, sei lá, uma caixa de fotos ou com itens assim, históricos da sua família, né? Recortes de jornal, coisas de... No caso, por exemplo, meu filho, o nome dele é Enrico Mazetti, que é o mesmo nome do primeiro italiano que veio para o Brasil da família. Daí, lá na caixa das coisas dele tem a certidão de nascimento desse tal Enrico aí, né? Do trisavô dele, que está lá guardado. Então, é um documento histórico da família. Assim como são documentos históricos, aqueles que a gente encontra nos institutos históricos, né, nos arquivos, e que muitas vezes as pessoas doam para aqueles espaços, porque são documentos importantes para mim, para a sociedade, para a história. Então, assim, quem decide isso? A pessoa que é dona do documento. Não sou eu que avalio, não é a Fábia, e nem é você. Cada um avalia o seu, tá? Então, essa tabela de temporalidade é só uma forma de orientar a gente ao que guardar e ao que pode... Estamos numa pleno século XXI, em 2020, aí eu queria fazer aqui uma reflexão, que é o seguinte. Como eu trabalho com sustentabilidade e no menos é mais, com essencialismo, para mim é muito claro, porque, como diz nossa amiga Úrsula, muitas vezes o que é óbvio, o óbvio só é óbvio para os olhos preparados, né? E eu gosto muito dessa frase, porque, assim, não adianta você colocar... Nós, como profissionais, nós colocamos técnicas, metodologias, método, e a nossa verdade, a nossa experiência do que tem resultados positivos, que é as nossas clientes, né? Tantas clientes que nós já fizemos ao longo dos anos. E aí eu achei muito interessante que essa cliente está sendo muito bacana, porque é uma profissional liberal e jovem, bonita, e com filhinhos, enfim. E ela gosta, e ela tem reminiscências, como toda mãe, né? Os desenhinhos dos filhos e tudo mais, muito fofo. E aí eu questionando, porque o meu papel é poder dar uma sacudida, né? Dizer, fulana, será que precisa guardar esse volume maior, né? Será que... Porque precisa revisar, enfim, é uma loucura. E aí ela colocou algo que eu achei fantástico, eu nunca tinha escutado de ninguém, e eu vou passar isso com certeza para outras mãezinhas e tal. Aí ela disse, Fábio, ela não sei se ela copiou de alguém, enfim. Ela fez o seguinte, a filha dela tem tipo 6, 7 anos, e ela fez um Instagram, olha que legal, um Instagram para a filha, e ela disse que está colocando as filmagens e algumas coisas, trabalhinhos, ela filma, ela tira foto e bota no Instagram. Esse cara, sensacional, porque fica lá na nuvem, vai ser para toda a vida, amém. E aí você não precisa, imagina, eu vou dar aqui o exemplo, né? Sei lá, aqui,
essa sacolinha que a filhinha fez para ela, fez para mim, para Carol. Eu não quero, eu achei fofa, mas ela não tem utilidade, só memória, né? Sentimento. Eu posso muito bem chamar minha filha aqui, filha, conta aqui a historinha da sacolinha, fazer um videozinho e gravar lá no negócio, lá no Instagram e ficar para toda a vida, lá no Drive, né, Carol? É. E Na rede aí, social, né? exatamente. E aí o interessante é assim, onde eu quero a minha reflexão é essa migração do offline, do Pronto. presencial, né, para o online. Como é que você vê essa transição? Está cada vez mais próximo. As pessoas, será que elas estão abertas a descartar a sacolinha e ficar só a imagem? Então a minha dúvida, né, que eu não tenho filhos, é essa. Será que as pessoas vão realmente aderir a isso? Nem todo mundo, Fábio. A gente, quando alguém me pergunta assim, que tipo de limite você dá para as pessoas? Aí eu, como assim limite? Ah, quando você quer que as pessoas descartem alguma coisa. Eu até falei sobre isso mais cedo. Falei, olha, você pode usar se aquele item tá útil, né? Se ele tá vencido, se ele não tá sujo, se ele não tá mofado, se ele não precisa de um reparo, se você já tem vários dele. E outro limite é o espaço. Então você pode delimitar o espaço. Para esse caso, uma outra ideia para uma coisa que a gente tem que decidir se fica ou não, que são esses desenhos, essas memórias, é o espaço. Então você pode decidir que tudo que é memória sua tem que caber dentro de uma caixa, tem que caber dentro de uma pasta, tem que caber no determinado espaço. Se for mais do que isso, então está na hora de fazer uma triagem, dar uma olhada, porque você se comprometeu a limitar o espaço em função, né, da sua necessidade. E aí as mães são sempre, mas é tão bonito, eu tenho que guardar todo esse... E é um livro enorme, assim, A3, né, aquela página grande, com um monte de ovo grudado. Eu sei disso porque eu tinha. Um tinha milho, sabe? Aí eu fico pensando, e as baratas e as traças vão comer essas coisas aqui que as professoras botaram lá para eles pintarem, nananã. Mas, assim, é uma lembrança boa. Essa sugestão que você deu das redes sociais, ou de tirar foto e você guardar na nuvem, no Drive, é excelente, porque você expurga uma quantidade grande. E outras pessoas até transformam isso em quadros, né, em decoração, fazem porta-retrato, fazem colagem, sabe? Pegam e fazem um quadro assim mais bonito. São outras ideias de você reaproveitar e dar novo significado, né, àquela coisa. Mas é difícil para as pessoas desapegar. Eu digo por mim, foi difícil, mas o que a gente fez? A gente fez disso uma atividade. A gente pegou todos os livros, todos os cadernos, né, que tinha os desenhinhos, aí o próprio Henrique ia olhando, e a gente também, e a gente meio que se combinou entre nós que cada um, por ano, ia escolher 5 desenhos, e depois nós juntos íamos escolher o mais legal. Então, no final das contas, de todos os que tinha num ano, a gente ia escolher quantos? 15. E escolher o mais bonito. E às vezes o mais bonito era igual para todo mundo, e aí acabava meio que diminuindo de 15 para 12, 15 para 13. E aí você guarda no plastiquinho, numa pasta, 12, 12 mais 12 de um ano, em vez de guardar um monte de cadernos, né? Existem muitos profissionais, aquelas pessoas que fazem... oh meu Deus, álbuns digitais, né, que fazem, escaneiam coisas, têm oferecido esse serviço de você levar o livro com as imagens, daí você escaneia e ela faz tipo um álbum com as fotos, né, um álbum digital, e aí 2, 3 anos viram um álbum só, que aí ela bota imagens menores, também é uma opção, gente. A gente tem que começar a usar da tecnologia. A mesma coisa que eu estou falando aqui dos documentos, parte dos comprovantes, ou parte, né, desse processo de você guardar coisas, começa a ser digital. O processo eletrônico está aí dentro da parte jurídica, né, da parte contábil. Por que não parte dos comprovantes ser em PDF, ser também digital? Não é errado, é legal, até porque você aí diminui a quantidade de lixo, a quantidade de papel que você está usando. E para... assim, expurgar o papel, porque aí foi uma outra pergunta que eu recebi aqui. Ah, mas eu não quero as minhas informações no lixo, né? Porque tem conta, tem os dados pessoais da pessoa, ela fica com medo de alguém roubar, né? Aí a minha sugestão foi, se você se preocupa com algum documento, é uma cópia registrada, ou tem alguma... é um documento oficial vencido, alguma coisa, aí você pode usar uma fragmentadora, você pode picotar, você pode
pegar um marcador de texto, aquele permanente, sabe, bem escuro, riscar essa parte para depois rasgar. A maioria dos papéis é papel que a gente escreveu, é papel que a gente desenhou, é papel de uma conta, sei lá de quando, é exame, sabe? A gente vai encontrando as coisas que a gente nem lembrava que estava ali no bolo, e aí vira lixo mesmo. Aí você rasga o papel e vai colocando num saco, colocando numa caixa. E eu sugiro que você coloque isso até no reciclado, porque esse papel pode ser reciclado, papel, né? Não precisa jogar no lixo comum, tá? Então, assim, também é uma outra preocupação, né, para sermos mais sustentáveis, né? Termos menos, imprimirmos menos, né? Guardarmos menos papel, ter menos traça em casa, né? E a gente se preocupar, Menos inclusive. trabalho também. Para ficar controlando esses papéis, imagina, a gente fica guardando um monte de pasta, né? Com um monte de documento que a gente nem lembra o que tem, né? Então, fica também essa dica aqui para vocês. E aí, Carol, eu penso o seguinte, essa nossa geração, que eu tenho 50, você tem quase 40, você está bem novinha ainda, mas assim, essa geração desses filhos, né, que está entre 8, 10, os adolescentes, gente, eles vão ser cada vez mais descartáveis, porque como eles trabalham na era digital, e aí é interessantíssimo, porque uma hora eles estão no site, outra hora eles estão em outro negócio, e você não fica visível para você. E aí o que é interessante, né? Eu vou dar meu exemplo como profissional, e você acompanha isso, é minha parceira, sócia, e é muito interessante, porque a gente está agora fazendo vários projetos online de curso e tudo mais, e precisamos gravar aulas e precisamos ter um conteúdo específico para. Adorei a Rosinha. Um Tô conteúdo fazendo específico. teste. Pois é, legal. É um conteúdo específico para essa parte online. E aí o interessante é que eu sempre fui muito analógica, mas agora eu estou migrando, né? Com muita amorosidade, né? Aí porque eu preciso tabela. Não, o que é que. A aula é isso, 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 né? Bem na planilha Excel. E aí eu desesperado, eu tenho que imprimir esse negócio. E aí eu estou sem impressora no momento. Mas eu fiz o negócio, mas é só para você entender como a gente ainda tem esse resquício, sabe, Carol? E não é fácil. E aí foi que eu fiz, até tirar uma foto. Coloquei aqui na minha frente, né, o que eu precisava fazer como painel. Tá lá no Excel. Claro, é só eu consultar, mas é questão da prática. Mas, enfim, é só para que a gente perceba que realmente essa nossa migração é muita coisa obsoleta. Se a gente for parar para pensar, e aí eu gostei, Carol, do limite, tipo assim, cara, hoje eu tenho praticamente uma pasta, né, com documentos que talvez, documentos que eu digo, profissionais, de texto. E eu fico pensando, meu Deus, né? E antes eu tinha um quarto desse inteiro. Mas é isso. Então, mas eu acho que é despojamento, é um processo, e é lembrar que eu acho que você até me ajudou, aquela frasezinha da borboleta. Agora eu esqueci, né? Que a pessoa pensa que a borboleta é um processo mágico. Não, ela é um processo de lagarta para borboleta, não é mágica. Tem todo um processo para chegar à borboleta. E essa leveza, essa harmonia, a gente só tem quando a gente realmente tira mais coisas e não precisa de muita coisa. E aí eu venho com o minimalismo, que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Eu acho que era isso. Tem perguntas, Carol? Alguém perguntou? Como é que tá aí nossa... Não, as duas perguntas que eu recebi eu já respondi, mas a gente vai falar agora sobre essa parte da rotina. Você estava falando da borboleta, eu estava procurando aqui, porque a frase é bem legal, realmente. Pois Eu é. estava vendo se eu conseguia encontrar aqui, mas não achei. Porque você mandou para a gente, né? Peraí. Eu mandei para planejamento e organização. Essa frase é linda, tem que colocar na frente da gente. Se eu gostar de tatuagem... Para isso serve, sabe? A gente imprimir, a gente tem o material, a gente tem esse controle. O papel serve para isso. O papel serve para comprovar alguma coisa, para comprovar que eu estou vivo, para comprovar que eu paguei, enfim, para algum motivo. Agora, guardar um papel que é inútil, para mim, é só para traça comer, sabe? Não tem para quê, fica ocupando espaço, eu tenho que botar numa pasta, tenho que ficar me preocupando se aquele papel, sabe, é útil. Mesma coisa com um monte de caneta. Se eu não sou uma pessoa que faz lettering todo dia, toda semana, sabe, que eu não gosto de fazer arte, né, como essa moça, né, com a filha dela,
para que eu preciso ter tanta coisa, sabe? A gente se preocupa com, hoje, né? Avaliando o que a gente tem em casa, estando em casa, né? E olhando para as coisas. Vamos avaliar isso também, né? Vamos ver se isso é útil, né? Enfim. Não achei Se não, me Fábio, faz mas feliz, tá? Não, sem problema. Você disse, tem uma coisa que eu achei interessante, uma vez, sabe, faz alguns anos, eu estava fazendo uma cliente exatamente de home office, e ela tinha sacos e sacos de coisas que eram para ser rasgadas. E ela estava com uma pena enorme, né, de jogar fora, e aí eu disse assim, por que você não faz papel machê e guarda o papel machê? Tipo assim, cara, ela tava com tanta dó. E assim, e eu vendo o sofrimento dela, disse, cara, coloca tudo isso numa. Eu sou muito brincalhona. Coloca tudo isso numa água para deixar, né? Bem molhado. E aí depois pega, deixa no sol e pega aquele negócio e faz os papéis machês e fica só os papéis. Ela começou a rir. Não, Fábio, porque aí eu vou acumular. Eu disse, pois é, cara. Sabe, tem certas coisas que não dá para você. Papel de 1800 e bolinha, né? Enfim, respira bastante e aí pergunta o seguinte: eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu digo para minha cliente que é o seguinte: o que de pior pode acontecer com você se você rasgar esse papel obsoleto? Aí a resposta é nada. nada. Ok. Nada, nada. O que é que vai influenciar na sua missão, no seu propósito, na sua família? Nada. Né? Então, é por aí. Eu acho que a gente tem que fazer essas perguntas inteligentes. E assim, os seus filhos vão guardar quando você for para o outro lado? Não, não vai guardar. Ah, tá. Então, o apartamento dele vai ser menor que o seu, por mais que ele ganhe melhor, mas ele quer conforto e qualidade de vida. Porque lá embaixo do apartamento dele tem piscina, sauna, quadra de futebol, e ele quer realmente se divertir e ter qualidade de vida. Exatamente. Né? E é o que a gente precisa aproveitar a vida, porque a vida é celebração. Arrocha Então, aí, achei, Carol, viu? sobre. Achou? Achei, ó. Massa! Deixa eu ler aqui. A lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Não fuja dos Ah, seus lindo. processos. E organizar o home office, gente, criar esse espaço, deixar ele organizado, desapegar é um processo. Não é uma coisa que acontece rápido. E a gente até fala que você não deve fazer essa organização assim, super rápida. Para um momento para fazer aquela reflexão. Lembra que a gente falou uma avaliação do espaço, uma avaliação do juntar, né, tudo que você tem, fazer uma triagem de tudo que você tem, seja dos objetos, dos eletrônicos, né? Aí vamos aí para o scanner, para a máquina fotográfica, né? Vamos para os cabos, né, que a gente também encontra. Vamos avaliar os livros e aí você vai fazendo aos poucos e depois que você tiver só com aquilo que vai ficar, aí você faz um planejamento de aonde você vai colocar essas coisas, em que pasta, em que prateleira, em que móvel, né? Como que você vai trabalhar? Ah, eu preciso trabalhar aqui, eu uso o computador, eu vou usar esse apoio desse livro, desse projeto e desses documentos que eu preciso, enfim. Isso é o que a gente precisa organizar. Mas mais que isso, a gente também precisa organizar a parte da rotina que a gente tem, né? Que foi uma coisa que a gente falou que está influenciando muito, já que a gente está confinado, que a gente está em distanciamento, né? Muitas pessoas não estão indo ao escritório e estão trabalhando em casa e é preciso você ter essa rotina organizada. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que definir horários para trabalhar. Você está em casa, mas você tem que primeiro se arrumar como se você fosse para o seu trabalho. Então, você tem um horário de acordar, um horário para tomar café, sei lá, um horário para você ter suas refeições, para ter sua higiene, para ter cuidado pessoal, mas depois você tem um horário para cumprir do seu trabalho. E por que a gente diz que você tem que ter essa rotina? Para que você possa ter foco, para que você possa realizar as tarefas e tornar isso uma coisa mais eficiente, certo? Então, assim, a minha sugestão é que você separe essa sua rotina de trabalho em blocos. Então, você vai ter quantos blocos durante o dia? Ah, eu vou ter 8 blocos de 1 hora, eu vou ter 6 blocos de 1 hora e meia, eu vou ter X blocos de 40 minutos. Não sei, é você que faz essa sua rotina, contanto que você seja produtivo, né? Que isso é uma das metas que a gente tem. E quanto mais você cria esses blocos, esses focos de trabalho, mais você rende. Posso falar para vocês. Porque aí você pega uma lista de tarefas, por exemplo, de coisas que você tem para fazer naquele dia ou naquela semana, né? Desprende, né? Separa, destaca, né? Elege qual é a primeira, elege qual é que você vai fazer depois, daí depois. E você vai fazendo as pequenas tarefas aos poucos, né?
essa primeira hora eu tenho para fazer isso. E outra sugestão é que você interrompa, né? Tire de perto o que pode gerar uma interrupção. Ou seja, se tem pessoas na sua casa, e é o caso, você vai avisar para as pessoas, eu estou trabalhando neste horário. Então você, de fato, avisa para as pessoas, olha, eu estou indo trabalhar, tá bom? Você se arrumou, botou maquiagem, tá, estou indo trabalhar. E aí você senta e você trabalha. Coloca um despertador para você saber que acabou aquele bloco de trabalho, para você poder levantar, para você poder, aí sim, pegar o celular, verificar um e-mail, saber se está tudo bem em casa, perguntar se precisa de alguma coisa, para voltar para o trabalho, para o próximo bloco de trabalho. Daí você tira um intervalo do almoço, daí você vai poder, sei lá, fazer ligações. Não sei como é que é a sua dinâmica de trabalho, mas a minha sugestão é que você tenha uma rotina e que você saia, entre aspas, do modo casa e vá para o modo trabalho, criando esses horários, né? Se você puder e se você tiver espaço, ter uma porta ajuda, né? Porque você fecha a porta, as coisas ficam lá fora e você fica aqui dentro. Se você puder botar o seu celular no mudo, se você puder tirar todos os aplicativos que você não está usando e focar só naquele que você está usando naquele momento, se você trabalha com um computador, ou se você trabalha com projetos, com desenhos, com coisas mais criativas, se você puder liberar a mesa e colocar na mesa só o trabalho que você está executando naquele momento, ajuda grandemente. Que aí você foca, você faz mais rápido, você é mais produtivo, você vai ver que as tarefas vão ser ticadas mais rapidamente e você vai conseguir dar conta. Que tá todo mundo falando, mas tá uma loucura. O problema não é a loucura do trabalho, o problema é que tem as outras rotinas, que eu não falei aqui, eu tô falando da rotina de trabalho, que a gente tem que dar conta, que é a nossa rotina pessoal, a rotina de todo mundo da casa, a rotina de limpeza, que isso também tem caído, né, nos ombros da gente muitas vezes, né, porque a doméstica não está vindo, porque eu não tenho condições mais de pagar, ou por algum motivo, então eu estou tendo que dar conta disso também. Então o que a gente sugere? Que você, conecte todas essas rotinas e continue mantendo os blocos de trabalho. Eu tenho um bloco de trabalho, tenho um bloco para mim, tenho um bloco para minha família, tenho um bloco de limpeza e por aí vai. É um desafio e é um processo igual o da borboleta que a gente acabou de falar. Mas avise para as pessoas, peça a colaboração dos outros, né? Da casa, se você tem mais gente na sua casa, porque isso ajuda grandemente. Carol, a sua imagem tá turva. Eu não sei se desde quando você colocou a rosinha que a sua imagem ficou turva. Dá uma tirada só para a gente ver se continua turvo. É só para poder olhar para Melhorou? você. Não, ainda Melhorou? tá turvo. Já tirei. Tá turvo, tá? Não sei se é só para mim, se alguém, enfim. Então, olha só, que interessante que você falou, né? E aí, quando você coloca a rotina, eu gosto muito da palavra ritual. Esse ritual, né, que você faz pela manhã à tarde. Ontem eu até escrevi um texto bem longo, né, sobre a história que eu estava aqui, que eu comecei a trabalhar de manhã e 10 horas eu ainda estava aqui fechando tudo. Mas para mim, que eu sempre digo que a gente baixa o avião e eu estou trabalhando muito home office, né, sem ser no presencial. Eu estou trabalhando muito online, mas eu sempre gostei desse ambiente, claro. Gente, a poluição visual, imagina você trabalhar num ambiente que não te inspira, que muito pelo contrário, ele te deixa nervoso, estressado. Então você tem que ter nesse ambiente poucas coisas, se possíveis, e coisas relacionadas ao teu trabalho, que agora melhorou, tá, Carol? Por exemplo, eu tenho aqui um banner maravilhoso, tenho 3 banners falando sobre o ser, sobre a casa. E ao olhar isso, né, essas mensagens, para mim me inspira muito, porque tem a ver com a minha missão. Eu tenho um aromatizante que eu coloco, muitas vezes eu coloco uma velinha, né, para poder dar assim, um astral. Então você faz o seu paz, ritual. né? Exatamente, para que você sinta-se agradável, porque como não existe uma empresa fixa, mas eu sou empresa e eu preciso fazer o melhor. A minha mesa tem que estar impecável, a minha água, muitas vezes o cafezinho. Para quê? Para que eu produza e esteja feliz. E aí, se você contar com os intervalos que você vai tomar banho, almoçar, você fica mais ou menos umas 10 horas produzindo, e o ambiente tem que estar muito bacana. E aí, os excessos das coisas é que a gente tem que repensar e realmente saber se é realmente válido estar naquele local. Carol, tem uma pergunta aí dos documentos digitais. Dá uma respondida que depois eu agrego.
Tá. Oi, gente, a gente está falando aqui do home office, tá? Mas vamos sim entrar nessa seara dos digitais, porque não é muito diferente do que a gente acabou de falar dos documentos, certo? Da temática do home office, da temática do que a gente tem trazido aqui dos documentos, dos livros, etc. Né? Aí a pergunta é, e o acúmulo de documentos digitais? O que fazer, como organizar? Pelo mesmo começo que a gente falou dos documentos. Você tem que fazer uma boa triagem de tudo que você tem. E aí a ideia é você juntar. Se eu tenho um HD externo, se eu tenho CD, que tem coisas de documentos, que eu acho que vai ter alguma coisa de relevante, né? Se eu ainda consigo abrir, que ainda tem essa questão, né? Às vezes eu nem tenho mais o slot, né, para colocar o CD ali no meu computador, no meu notebook, né? Às vezes é um cartão de memória, sei lá, um pendrive. E aí eu junto tudo isso no computador, e aí eu vou fazer uma estrutura. O que é isso? Eu juntei tudo, tá tudo junto numa pasta. E aí eu vou criar uma estrutura. Se eu já tenho uma estrutura de organização física, o que quer dizer? Se eu já tenho pastas temáticas, uma pasta é da casa, uma pasta é minha, uma pasta é de fotos, uma pasta sei lá do que, você pode seguir a mesma estrutura do físico para as pastas, que a gente chama também, dentro do seu computador. Então, você vai criar uma raiz, daí você vai fazer subtemas, depois subpastas lá dentro. E aí você vai pegando os documentos, você vai abrindo, você vai deletando, você vai verificando se tem mais de um, né? Às vezes tem 2, 3 iguais, você deleta, você apaga, ou fica com a versão mais recente, com a versão que você quiser. Isso vale para as fotos também. E aí você desloca esse arquivo, esse documento, essa foto, esse sei lá qual for, para a pasta que você já selecionou. Esta aqui é uma foto minha do aniversário de 7 anos. Aí você vai lá, Carol, fotos, 7 anos. Aí você vai lá e põe lá para dentro. 1900 e lá, põe lá para dentro. Não, esse aqui é a escritura, né? Escritura não, a conta de água que eu paguei do mês passado. Carol, casa, contas pagas da água, mês tal. Aí você coloca lá dentro. Então você cria uma ordem, uma estrutura, e você vai deslocando aquilo que fica para dentro daquelas pastas. Aí depois que você fez tudo isso, gente, demora. Não é rapidinho. Documento não é uma coisa rápida. Arrumar uma roupa, né? Você vai lá, olha a roupa, decide para onde ela vai, dobra, põe no cabide e acabou. Documento não. Às vezes você tem que olhar o documento, tem que abrir o documento, ler, isso é isso. Perguntar para alguém, comparar um documento com o outro, às vezes tem várias cópias. Tudo isso a gente tem que fazer e demora um pouco mais. Normalmente a gente diz que demora 3x, né? Se a roupa é X, o documento demora 3x. Se você for fazer fotos, demora 10x para você fazer. Só para vocês terem uma ideia. É verdade. Tá? Então, assim, é um processo. Então, não adianta você fazer tudo de uma vez. Você vai fazer um pouquinho, depois você vai fazer mais um pouquinho, até você expurgar todo aquele início. E como é que você faz para adicionar novos? Minha dica para vocês são 2. Fazer isso todo mês, pega um horário, uma hora, e aí você faz isso, junta tudo, e aí vai colocando nas pastas. Ou quando você for salvando no seu computador, quando você for salvando na nuvem, você já salva na pasta correta. Né? Você não precisa, você já avalia, né? Eu digo que quando o documento chega para você, você tem que decidir. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pagar? Então é uma ação. Eu vou arquivar? Então eu vou guardar. Eu vou ler e jogar fora? É uma outra ação que eu posso fazer. Mas eu tenho que tomar a decisão ali na hora. Eu vou salvar esse documento no meu computador? Não, eu vou só ler. Ler, vou mandar para alguém, vou copiar, vou postar. Não, vou salvar. Então, quando eu for salvar, eu já salvo na pasta que eu preciso. Tá? A gente tira fotos hoje como se fosse água, né? A gente fala, né? Tira foto de tudo para poder lembrar. Então, ou eu uso um aplicativo para me ajudar, ou eu já salvo aquela foto no lugar certo para depois eu não ficar louca procurando por essa foto. Acho que eu respondi, né, Fábia? Legal. E aí, cara, a gente está quase finalizando, faltando uns minutinhos. E eu queria que você falasse do ateliê. A gente vai ter uma live, né, Carol? Mas a Carol pode responder isso no privado. Fala aí teu Instagram, Carol, Então, é Renata, né? Renata, eu tive uma live hoje, inclusive, falando sobre isso, às 3 da tarde. A live tá gravada lá no meu canal do YouTube, assim como essa vai estar gravada lá daqui a pouquinho. Então, se você puder passar por lá, procura por Carol Organizer, que você vai encontrar a live, que a gente tá aqui, a live do ateliê e muitos outros temas, você vai encontrar por lá, viu? Eu agradeço a presença de todos, agradeço demais pelas perguntas que eu recebi e pelas perguntas que a Fábia fez aqui. Mandem mais, se vocês tiverem, mandem sugestões de próximos temas, né? Semana que vem a gente vai falar sobre closet, vai falar sobre cozinha, então já vão aqui mandando pra gente algumas ideias.
E tem aquela novidade, né? Legal, Fábia, que a Fala gente aí tem do que falar para aulão. todo mundo, que é dia 16 agora, a gente vai ter um aulão sobre como você começar a organizar a sua casa, né? Quais são os passos para você poder organizar a sua casa. A gente vai divulgar certinho o horário e como você faz para se inscrever a partir da semana que vem, justamente. E junto com esse aulão, né? Junto a partir da semana que vem, a gente também vai estar disponibilizando as aulas online para quem quer organizar a sua casa. E aí você pode comprar o pacote para organizar a casa toda, tem 12 ambientes, ou você pode comprar combos, né, de 3 ambientes juntos, tipo cozinha, despensa e geladeira, ou se você quiser, você compra só a cozinha, só a despensa ou só a geladeira. Fica várias opções para você poder escolher o que você quiser. São aulas bem tranquilas, assim, rápidas, de 1 hora, com vários passo a passo. Tem também o material que vai junto, sabe, com a aula, para que vocês possam organizar. Outro dia eu vi uma cliente, a filha de uma cliente, né? Ela dava play, né? Aí fazia maquiagem, dava stop. Aí via, fazia, via mais um pouco e ficava naquele play stop. Então você pode fazer a mesma coisa, né, com a gente lá perto de você, fazendo a organização dos ambientes na sua casa. É isso aí, Carol. A gente está amando porque sabemos que o conforto da casa, de você assistir aulas online, nós amamos ministrar aula online porque a gente está ajudando muitas pessoas nessa quarentena e é um caminho sem volta. Então, com certeza, quando a gente iniciar a divulgação, vai ter o aulão e você vai se apaixonar, como outras pessoas se apaixonaram por tanta organização da casa. E o nome vai ser Organização da Casa. Carol, queria agradecer, gratidão aí pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Eu sempre fico assim, nossa, mas como a Carol é muito sabida. Obrigada, viu? Sabida nada, sou experiente igual a você. Mas a sabedoria do coração, realmente, de passar o conteúdo de uma maneira clara, leve. E para as pessoas que estão aqui conosco, gratidão. Sem vocês não teria live. E a gente fica muito feliz. Na próxima terça-feira vai ter mais. E a gente se encontra. Gratidão. E bora arrochar, porque terça-feira que vem vai ter mais. Tem uma pergunta aqui para a gente terminar. Quando eu tento muitas fitas gravadas e muitos CDs, o que faço? Tomo muito. Eu tenho pena de jogar fora. Todo mundo tem pena, viu? Respira, mas vai dar certo. Vamos tirar nossa foto, Carol? Vamos, tem que fazer a pose. Vamos lá. É. Cheese. Para todo mundo. Beijo, meninas. Deus abençoe. Vai ficar gravado no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.